Tá bem? Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 1. A gente está passando por essa série no mês de dezembro, série Natal na IPNC, onde a gente está encontrando no texto bíblico orientações para a vida cristã, na perspectiva do Natal, do nascimento do Senhor Jesus. E a gente vai fazer a leitura do texto, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós leremos o versículo 18 ao versículo 25 das Sagradas Escrituras. Está escrito, palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós leremos do 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui a nossa leitura, e a gente vai orar e colocar a nossa vida diante do Senhor nesse momento. Deus Pai, eu te peço, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Deixa a gente ouvir a Tua voz, por Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nesse culto aqui, a Tua igreja reunida tenha a experiência maravilhosa de ouvir a voz do soberano Criador dos céus e da terra, pela leitura da Tua palavra, pela ministração desta, pelo poder do Teu Espírito Santo. Te pedimos isso, Senhor Deus, baseado na Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, a gente vem passando por essa série Natal na IPNC, porque é um momento onde todos vocês estão tendo contatos com as luzes de Natal, com as propagandas de Natal, com as informações de Natal, e tudo isso faz parte da nossa vida nesse contexto. Então, pensando num contexto natalino, onde vocês estão tendo informações o tempo inteiro com isso, a gente quer olhar para as Escrituras e aprender do Natal. Por isso, Natal na IPNC. Como nós, como igreja, estamos vendo e enxergando o Natal? Nós, porque vocês são a igreja, porque nós somos o povo de Deus. E nós temos a visão a partir das Escrituras, a partir da palavra de Deus. E aí a gente tem esse tema para tratar nesta noite, que é um plano melhor para nós. E aí, pensando em igreja e pensando como vocês estão vendo o Natal, a gente tem um vídeo que fala um pouquinho do que vocês estão pensando a respeito do Natal e sobre ter um plano de Deus para a nossa vida, um plano melhor para nós. Vou pedir para colocar o vídeo, por gentileza, e aí capricha no áudio aí, hein, pessoal? Todos os dias eu sinto que Deus me lembra, através de Jeremias 29:11, de que Ele tem planos especiais para a minha vida. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Essas palavras me fortalecem, mostrando que Deus deseja o melhor para a minha vida. Assim como
servindo e pregando o Evangelho até que o Senhor venha. Normalmente, com a chegada do final do ano, nós começamos a planejar nossa lista de metas para o ano que se iniciará. No ano de 2023, eu decidi deixar o meu coração aberto e fui completamente surpreendida pelo Senhor. Ele agiu em pontos da minha vida, os quais eu realmente não imaginava que seriam modificados e que hoje eu vejo que me trouxeram um amadurecimento e um crescimento espiritual muito grande. Então, no ano de 2024, eu desejo que nossa igreja, cada membro, tenha o seu coração aberto e disposto a obedecer tudo aquilo que o Senhor já tem planejado para nós. Nós sabemos que todos os planos do Senhor são bons. Uma frase que eu tenho há pouco tempo também guardada muito no meu coração, que diz o seguinte: enquanto nós buscamos algumas coisas, o Senhor já tem todo um jardim preparado para nós. Então, assim eu desejo do coração de cada irmão que nós possamos ter um coração disposto a seguir os planos do Senhor. Amém, amém. Tem a ver com vocês essa série. Natal na IPNC tem a ver como a gente enxerga, como a gente vê o Natal, como a gente quer experimentar o Natal. E a gente quer fazer isso a partir das Sagradas Letras, a partir da Palavra de Deus. E, como a gente acabou de fazer a leitura de um texto, a gente tem aqui uma história sendo contada, a história de José e de Maria. E, meus irmãos, é curioso porque nessa época do ano, a época do Natal, é uma época que vocês que têm acesso assim, às redes sociais, às plataformas, né, que oferecem filmes, agora está cheio de filme natalino. Você vê, é sempre os mesmos enredos, assim, as mesmas histórias. É um casal muito bonito que se encontra no meio do caminho e aí eles começam a criar planos, começam a se gostar, começa a ficar bonita a história deles. Eles vão criando planos para um casamento até que acontece alguma coisa ruim com eles. Vocês já viram algum filme assim? Então, é basicamente isso os filmes de Natal que a gente tem. E aí, quando a gente pensa que tudo vai dar certo, vem um problema, e aí, no finalzinho do filme, eles dão aquele beijinho, aquele selinho, e termina o filme de Natal assim. É mais ou menos assim os filmes antigos, porque os mais novos agora, os filmes natalinos, eles seguem uma pauta progressista que mostra para a gente muito além disso. Não é só um casal de homem e mulher, mas agora a gente tem filmes natalinos em que homem com homem, mulher com mulher, inclusive filmes natalinos em que a gente tem a figura de um irmão se apaixonando por uma irmã. Isso é o que a gente tem, é o progressismo, é o que está acontecendo e está sendo mostrado e ensinado diante de todos nós, e com a mensagem de Natal. No final das contas, ainda toca as musiquinhas de Natal, nesses filmes bonitinhos que a gente assiste, que a gente vê. Mas o texto bíblico fala do Natal, a partir do versículo 18, dizendo que ele tem essa história como um fato. Começa assim o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. O Mateus ele começa determinando e delimitando o acontecimento. Como é que foi? Como aconteceu? Como foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo? E aí ele passa a contar a história para a gente. Aí ele vai dizer que havia uma moça chamada Maria, uma jovem chamada Maria, virgem, e que estava de casamento marcado com o José. E, gente, aqui um parêntese. Casamento marcado naquela época era diferente do que é hoje, tá? O noivado naquela época já era considerado casamento. Só que a mulher continuava em casa e o homem na casa dos pais dele. O casamento era só a consolidação, quando o noivo levava a noiva para sua casa, a sua mulher para sua casa. Naquela época, quando uma mulher era prometida a um homem prometido a uma mulher, aquilo ali já era uma aliança de casamento. Não tinha essa coisa de, a gente casa, depois termina, se não der certo. Não era assim, não, como é bagunçado hoje. Era levado a sério. Então, relações eram levadas muito a sério naquele contexto. Fecha o parênteses, a gente tem essa história de um casal que estava noivo. Um casal que tinha um compromisso, tinha uma aliança marcada. Mas eis que, de repente, acontece no meio do caminho dessa mulher se achar grávida. E aí vocês imaginam a Maria chegando para o José e falando, eu estou grávida. E ele, mas como assim? O que está acontecendo? E aí a Maria vai dizer para ele que ela estava grávida do Espírito Santo. E aí o texto diz que ele resolve então deixá-la. Ele tinha o direito de fazer isso. Duas formas eram possíveis pela lei judaica. E também dentro do contexto romano. Ele podia
expô-la, colocá-la publicamente diante de tudo aquilo que ela fez, e aí ela seria uma vergonha dentro da sociedade, o que traria para ela grande prejuízo. Ele tinha o direito de fazer isso. Naquele contexto, dentro do Império Romano, não era permitido mais matar a mulher, porque no Antigo Testamento, lá atrás, isso era o que acontecia quando uma mulher adulterava, ela era sacrificada junto com a pessoa que adulterou com ela. Nesse caso, já dentro do Império Romano, isso não podia acontecer. Então, ele podia expor, colocar ela diante da mídia e falar para todo mundo o que ela tinha feito. Ou então, ele podia simplesmente escrever uma carta de divórcio, porque era uma carta de divórcio, lembra? Eles eram noivos, mas isso era levado muito a sério. Era um compromisso social, era um compromisso religioso. Então, ele tinha que escrever uma carta de divórcio. Ele podia fazer isso. Então, enquanto ele estava ponderando essas coisas, ele dormiu. Não sei como, né? Na geração como a nossa, ansiosa, do jeito que é, o cara não dorme. Vira a noite acordado, mas José dormiu. O texto diz que ele era um homem justo, um homem piedoso, ele dormiu. E um anjo veio e falou para ele: José, tá certo, viu? É do Espírito Santo. A Maria está grávida mesmo do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo, então você pode recebê-la e colocar o nome dele de Jesus. O Mateus está narrando essa história para a gente, ele está contando essa história para a gente. E o que a gente tem como plano dentro desse texto? É que esse casal estava fazendo um plano, gente. Eles tinham um plano aqui, eles tinham um sonho, eles iam casar. Estava tudo alinhado, a festa, os dias de festa, ali em Israel, onde o povo vai poder se reunir, comer, beber, ficar à vontade, celebrar a graça de Deus sobre aquele casamento. Eles tinham tudo isso planejado. No entanto, acontece no meio do caminho uma gravidez do Espírito Santo. E aí a gente tem a história do Natal. A história do Natal. Foi assim: um casal jovem que tinha planos de casar, mas então Deus executa os seus planos. Dentro dos planos que eles tinham, Deus vem soberanamente e executa os seus planos sobre a vida do casal, o que certamente foi infinitamente melhor para eles. Certamente. Foi infinitamente melhor para a vida desse casal. Eles tinham planos, mas Deus vem e executa os planos deles. Gente, sem bater na porta, tá? Porque Deus é soberano. Se você acha que Deus, ele fica assim, não, eu deixo você tomar a decisão, você que faz o que você quiser. Não, a gente tem um Deus que é soberano. Ele vem e gera uma criança dentro do ventre dessa mulher e transforma a história dessa mulher, sem bater na porta, sem pedir licença, porque Deus é o Criador. Ele é soberano, ele vem e executa os seus planos, apesar dos planos que Maria e José tinham. Então, a gente tem um plano que é infinitamente melhor na vida desse casal, e é justamente sobre esse tema. O Natal, ele é um plano melhor para nós. O Natal é um plano infinitamente melhor para nós. Esse é o tema da nossa mensagem. E o Natal foi assim, como a gente viu aqui no texto, um plano extraordinário. Um plano infalível, um plano executado, o que significa dizer que quando a gente faz aqueles planos, sabe quando você começa a planejar e você quer tirar férias em Cancún, mas você tem um saláriozinho ali, está cheio de dívidas, e aí você vê, opa, isso aqui é utopia, não tem como, a conta não fecha. Então, o plano que é executado aqui era assim, um negócio que parecia fora da casinha. Como assim? Uma virgem dá luz, sem ter relações. É um negócio que não tem, mas é executado. Deus vem e executa de maneira extraordinária e infalível o seu plano. Então, o Natal, ele é um plano melhor para nós, em primeiro lugar, porque ele é um plano extraordinário. O Natal é um plano melhor para a sua vida, para a minha vida, em primeiro lugar, porque é um plano extraordinário. A gente vê isso do versículo 18 ao 21. O texto, como a gente já viu a narrativa aqui, o texto vai mostrar para a gente que a Maria, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Lá no versículo 21, novamente, gerado pelo Espírito Santo. Um nascimento virginal, um nascimento extraordinário. Maria era virgem, não teve relações com um homem e estava grávida.
O Espírito de Deus gera no ventre de Maria uma criança. Isso é um absurdo. É fora de qualquer cogitação natural. É extraordinário, porque foge do que é comum. Está muito além da ciência, além de qualquer explicação. É extraordinário. É um absurdo. É a glória de Deus sendo manifesta. É o poder de Deus sendo manifesta. E o Mateus, ele está fazendo questão de estabelecer esse ponto aqui, que se trata de um nascimento virginal, de um nascimento extraordinário. O versículo 16, por exemplo, ele vai dizer assim, a gente viu isso na semana passada, a genealogia de Jesus, ela segue uma ordem, vem dizendo, Abraão gerou e gerou e gerou e gerou, a gente está vendo assim, certo? Quando chega no versículo 16, a gente vai ter uma mudança na forma do texto, e é proposital que o Mateus faz isso. E Jacó gerou a José, marido de Maria, perceba, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aí a gente vai para o versículo 22, a gente vai ler no texto. Versículo 20. Enquanto ponderava dessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isso aqui é uma mudança proposital do autor. Ele vem trazendo a genealogia de Jesus, falando que todos foram gerados por meio de relações comuns. Tudo aqui foi natural, tudo aqui foi orgânico, tudo aqui foi ordinário até o nascimento de Jesus. O momento em que nasce o Senhor Jesus, ou que ele é gerado no ventre de Maria, é um momento extraordinário. Esse daqui é um evento, como o é Gênesis capítulo 1 e 2, quando o texto sagrado mostra para a gente, haja luz e houve luz. É o próprio Deus gerando, é o próprio Deus trazendo a vida, é o próprio Deus formando a vida. E aqui, não por um meio ordinário, por um meio comum, mas de uma forma extraordinária, pelo seu poder, pela sua glória, pela sua majestade. Portanto, a gente tem aqui o que é doutrina para a igreja cristã. O credo apostólico, por exemplo, que o professor Rafa tem ensinado para vocês, o texto vai dizer assim que nós cremos que o Senhor foi concebido pelo Espírito Santo, que ele nasceu da Virgem Maria. Essa aqui é a nossa confiança, é a nossa convicção de fé, é a nossa confirmação do que nós acreditamos. Nós cremos nisso, que Jesus ele não nasceu de um relacionamento comum. Jesus é gerado pelo Espírito Santo de maneira extraordinária. Maria e José não tiveram relação. Pasmem. Às vezes a gente ouve falar dessas coisas, mas a gente não para refletir. É como se a gente tivesse uma menina aqui entre nós e de repente ela estivesse grávida. O que para vocês seria um absurdo ela dizer que ela estava grávida de qualquer pessoa, do espírito. O que seria um absurdo, e foi um absurdo para aquele contexto, porque ninguém nunca viu isso, porque ninguém nunca falou disso. O nascimento de Jesus é um fato na história extraordinário, é fora da curva, é fora de qualquer tipo de acontecimento. Como se discute a questão da criação ou da formação do universo, a gente olha para Gênesis e a gente tem um relato. Deus disse, haja luz, e houve luz. Aqui, o Senhor Deus, que criou todas as coisas, está criando uma criança dentro de um ventre, sem uma relação comum, a partir do nada, ex nihilo, a partir do nada, sem que tivesse uma relação homem e mulher. Deus agindo de maneira extraordinária. Agora, o que acontece dentro dos arraiais aí, cristãos aí? O que está acontecendo dentro das igrejas? É que a virgindade de Maria, ela normalmente é enaltecida. Quando se olha para esse aspecto do nascimento de Jesus Cristo, se enaltece a virgindade de Maria. A Igreja Católica, especialmente, faz isso, enaltece a virgindade de Maria. No entanto, o Natal não tem nada a ver com pureza moral. Não tem nada a ver com pureza moral, porque a gente associa virgindade à pureza moral, sexualidade à impureza
moral. Então, não tem nada a ver com pureza moral. É tudo sobre o poder extraordinário de Deus. Não é sobre uma ordem moral. Não é sobre Jesus Cristo estar nascendo dentro de um seio onde tudo é bonitinho. Mateus não fez questão nenhuma de registrar aqui no texto, por exemplo, quando ele trouxe a genealogia de Jesus, ele não fez questão nenhuma de omitir as pessoas que estão na genealogia de Jesus. Todas elas, no contexto histórico, elas apresentam as suas falhas, os seus pecados, os seus deslizes. Então, Mateus não está querendo aqui propor um ambiente moral para o nascimento de Jesus. Olha, Jesus nasceu dentro de uma boa casa, dentro de uma boa estrutura familiar. Não tem nada a ver com pureza moral, tem a ver com um ato extraordinário, como a gente lê em Gênesis capítulo 1. É Deus trazendo a vida de uma criança dentro do ventre de uma mulher. Não tem nada a ver, portanto, com pureza moral, mas com um ato extraordinário. Ela era virgem e, sem ter uma relação, uma criança foi gerada no ventre dela. Isso é fora da curva. É extraordinário, meus irmãos. É o poder de Deus, é a glória de Deus. Então, é tudo sobre o poder extraordinário de Deus. Nós adoramos um Deus que é revestido de poder. A igreja cristã que celebra o Natal, celebra um Deus que é revestido de poder, revestido de glória, revestido de majestade. A igreja cristã que celebra o Natal, celebra a grandeza do Deus que é criador dos céus e da terra. É um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Isso vai muito além de questões moral, de questão moral da vida humana. É muito além da vida moral, que a gente às vezes acha que Deus só está atrelado a questões morais humanas. Não, a gente tem um Deus que entra nesse universo contaminado pelo pecado, cheio de pecado, e vai morrer como pecado, que vai se sacrificar como pecado no nosso lugar, que vai experimentar o que é a vida de pecado. Então, é tudo sobre um Deus, meus irmãos, que tem um poder extraordinário para fazer o que Ele quer, o que lhe apraz fazer. A genealogia de Jesus mostra Deus conduzindo a história. E dentro dessa história, agora, Ele tem um ato extraordinário, o nascimento de Jesus. Nós adoramos um Deus, portanto, que é revestido de glória e de majestade. Nós cultuamos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Um Deus que resolveu, no meio de uma humanidade, no meio de gente que tinha problema com moral, de gente que tinha, na história da genealogia de Jesus, deslizes em sua vida, Ele ainda assim resolve trazer para o meio desse povo a vida do seu filho, a pureza do seu filho, para ser gerado dentro do ventre de uma mulher, que, diga-se de passagem, vai dizer em seu cântico, o meu Senhor, o Senhor dela foi gerado no ventre dela, Jesus, meus irmãos. Então Maria, ela tinha o conhecimento de quem Deus é e do que Deus estava fazendo na vida dela, no ventre dela. O povo judeu, meus irmãos, é um povo que crê no Deus que criou os céus e a terra. Se vocês fizerem a leitura do livro de Isaías, vocês vão ver o Isaías falando para o povo de Israel sobre a grandeza e o poder, a glória e a majestade, a soberania de Deus que criou todas as coisas. Maria, ela estava consciente de quem é o que estava operando na vida dela, Deus. A questão é, vocês, a igreja hoje, tem consciência de quem é que ela está adorando? Vocês têm consciência de que quando nós nos reunimos para cultuar, nós estamos nos reunindo para cultuar e adorar o Criador de todas as coisas? Como o presbítero Adilson fez a leitura de Colossenses, tudo está convergido sobre Jesus Cristo, a história converge para Ele, está sobre Ele, Ele é a imagem do Deus invisível. E a nossa adoração voltada para Cristo Jesus é a adoração daquele que criou e formou todas as coisas.
É de um ato extraordinário, é de poder e de glória. Agora, quando a gente olha para a história e vê que Deus ele não está preocupado no sentido de ele agir por causa de questões moral, porque a pessoa pecou, porque a pessoa fez isso, Deus não vai agir. A gente vai ver que Deus age de uma maneira extraordinária justamente porque o homem é incapaz. Justamente porque o homem é incapaz. Precisa de um poder extraordinário sobre a vida da humanidade. Agora, olha como que é a nossa consciência. Quando a gente peca e a gente toma consciência do pecado, estou falando daqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, que às vezes comete algum deslize e que toma consciência, eu pequei, eu falhei contra Deus. No íntimo de nós, geralmente vem aquela questão, agora Deus mudou. Parece que Deus já não vai me tratar mais com o mesmo amor. Parece que Deus já não vai me tratar mais com o mesmo zelo, com o mesmo carinho, com a mesma compaixão, porque eu pequei, porque eu falhei diante de Deus. Às vezes a gente acha que, porque a gente cometeu um deslize, Deus cancelou o projeto dele, cancelou o plano. Agora eu não vou fazer mais não, porque olha aí, Felipe, não dá para esperar outra coisa do Felipe, então eu vou cancelar o meu projeto, o plano que eu tinha para a vida dele está arriscado, está cancelado, porque o Felipe, por uma falha moral, eu já não posso mais agir. Gente, Deus não é esse Deus que a gente imagina. Deus é um Deus que age de maneira extraordinária, poderosa, gloriosa sobre a vida de pecadores, sobre uma natureza que está contaminada pelo pecado. A Maria herdou também o pecado de Adão. Ela também tinha sobre si essa natureza pecaminosa. E o que está sendo gerado no ventre dela é gerado pelo Espírito Santo. Não é obra da carne, meus irmãos. Não é criado pela força de um homem, pelo poder de um homem. Agora, a gente só precisa entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo que se reúne em nome do Senhor Jesus Cristo, não é um povo que antes Deus olhou e falou assim, essa galera aí é gente boa, há uma turma de índole, uma turma de moral, então esse aqui vai ser o meu povo. Não, a gente faz a leitura, por exemplo, de 1 Coríntios, no capítulo 6, e tem aqui uma fala de Paulo que eu acho que deve, no mínimo, fazer a gente chamar a atenção para algumas coisas. Paulo vai dizer no capítulo 6, o versículo 9 a 11, o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11: tais fostes alguns de vós. Vocês já foram isso. Deus resolveu salvar essas pessoas. Resolveu salvar aqueles que em um momento foram ladrões, homossexuais, que a gente olha para o texto e vê idólatras, adúlteros, impuros, gente de todo tipo, que o Senhor resolveu salvar. Ele falou assim, muitos de vocês já foram isso daqui. Aí o texto vai continuar dizendo, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Um Deus que pega um homossexual e que converte a vida dele, que muda a história dele. Que pega alguém que roubava na padaria, que roubava lá no mercadinho, ou que roubava no banco, e que transforma a vida dele, e que torna ele parte da igreja. E que ele vira a igreja, e que ele se torna a igreja. Alguém que andava e vivia num caminho imoral, e que o Senhor Deus, com um poder extraordinário, vai transformar a vida dele. Então a gente tem um Deus que salva pecadores, que transforma realidades, que muda histórias, que tem plano de salvação para a humanidade. Que tem plano de salvação para a humanidade através de Cristo Jesus. E isso a gente vê no versículo 21, meus irmãos. Porque esse nascimento extraordinário que nós estamos falando,
Esse nascimento virginal, o versículo 21 diz o motivo dele acontecer. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse nascimento extraordinário tem como propósito salvar pecadores, livrar pecadores dos seus pecados, transformar vidas de pecadores. A salvação do pecado significa dar ao homem uma condição de ter um relacionamento com Deus. Do homem poder se relacionar com Deus não tem, portanto, a ver com pureza moral humana, mas com um novo nascimento, um nascimento extraordinário. Novo nascimento. O Evangelho de João, capítulo 3, vai mostrar para a gente o seguinte. Capítulo 3 do Evangelho de João, o Senhor Jesus está conversando com um doutor da lei, o Nicodemos. E aí o Senhor vai dizer a ele: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 5, respondeu Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse novo nascimento não acontece porque eu quero nascer. Esse novo nascimento é um ato extraordinário. É Deus que olha para o Filipe, derrama a sua graça sobre o Filipe e dá ao Filipe um novo nascimento, como foi o do Senhor Jesus Cristo. O novo nascimento é um nascimento extraordinário. Você só vem a ser crente e entra no reino de Deus, não é porque você tem pureza moral, portanto. Não é porque você se tornou ou porque você foi uma pessoa boa. É porque Deus derramou a sua graça sobre a sua vida e te deu esse novo nascimento. Te deu uma nova vida. O nascimento para o reino de Deus é um nascimento extraordinário. O Nicodemos ficou assim, ó. Hã? Que? Como que um homem velho vai nascer de novo? Nicodemos falando para Jesus. Jesus fala para ele: você, mestre, não sabe? É poder do Espírito Santo, meus irmãos. É obra extraordinária. Portanto, não é porque eu quero ser crente que eu vou ser crente. É porque o Espírito de Deus está habilitando a sua vida a desejar, a ansiar, a querer viver o reino de Deus aqui na terra. O novo nascimento, portanto, é extraordinário e é um plano de Deus para a vida do seu povo, para a vida da sua igreja. Fazer nascer de novo, dar uma nova vida, uma nova realidade. E aí, como a gente leu em 1 Coríntios, vocês foram no passado imorais. Vocês foram no passado, o verbo no passado é ladrões. Vocês foram idólatras. Vocês foram homossexuais. O que significa dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo é formada por pessoas regeneradas, pessoas transformadas, pessoas que têm o caráter transformado, pessoas que são mudadas, transformadas pelo poder de Deus, pela glória de Deus. É extraordinário, meus irmãos. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, a oração que ele faz é pedindo que os olhos da igreja, daquele povo em Éfeso, seja aberto para que eles vejam o poder de Deus. E esse abrir dos olhos, esse despertamento da igreja para ver o poder de Deus, ele vai dizer no versículo 21, é o mesmo poder que o Senhor operou para ressuscitar Jesus Cristo. A ressurreição é um ato extraordinário, é glória de Deus, meus irmãos, não é comum, não é explicado por ciência, psicologia, seja o que for, é glória de Deus, é poder de Deus. Então, quando você olha para um crente dentro de uma igreja, saiba, o poder de Deus agiu nessa terra. O poder de Deus agiu sobre a sua vida.
para que você pudesse hoje se voltar para o Senhor, desejar o Senhor, querer fazer parte do reino de Deus. O novo nascimento, portanto, é uma obra extraordinária, é a glória de Deus diante dos nossos olhos. A minha emoção quando eu batizo alguém aqui na frente é porque eu estou diante, não é de, vamos lá, né, jogar água na cabeça de uma pessoa que é só um ato comum. Não, eu estou diante de alguém que está fazendo uma confissão pública de que ela crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O que ela tem? Ela tem a vida eterna. A palavra de Deus diz, o Evangelho de João, capítulo 3,16. Essa confissão é um ato poderoso, é um ato da glória de Deus, meus irmãos. Então, o Natal para a gente é um plano extraordinário de Deus para a nossa vida. Porque é o poder de Deus, é o poder de Cristo Jesus operando na terra e transformando vidas, mudando planos. O Senhor é glorioso para fazer isso. O Natal na IPNC é a celebração, portanto, de um plano extraordinário. Um plano extraordinário para a nossa vida, para a sua vida, para a vida dos seus familiares. É a celebração de um plano extraordinário, porque Deus, Ele salva pecadores. E nós celebramos isso, nós vibramos com isso. Deus salva pecadores de maneira extraordinária. É poder de Deus, é a glória de Deus. Então, em segundo lugar, um plano melhor para nós. O Natal, ele é um plano melhor para nós, porque ele é um plano infalível. O texto mostra para a gente do versículo 22 a 23, aqui no Evangelho de Mateus. 22 e 23, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. O texto está mostrando para a gente o que aconteceu. Olha só, a gente acaba de ler aqui. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. É a mesma coisa do versículo 18. Foi assim. Como se o Mateus estivesse reafirmando, olha, aquilo que o profeta falou aconteceu aqui, para que se cumprisse o que Deus havia falado ao profeta. Então, o plano do Senhor para o Natal é um plano infalível. Agora, da onde é que o Mateus está tirando isso? Da onde é que o Mateus está interpretando isso e apontando isso para a gente? De Isaías. Eu vou pedir para você abrir o texto. Lá no livro de Isaías, no capítulo 7, a gente faz a leitura do versículo 14. Tem tempo que vocês não fazem uma leitura comigo. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Podemos fazer essa leitura? Portanto, então, o Mateus, lá no capítulo 1, ele está citando esse texto aqui de Isaías, mas ele tem como pano de fundo uma história que está acontecendo aqui, porque não é só um versículo fora de contexto. O que está acontecendo aqui é que a gente tem alguns reis, o rei Peca e o rei Rezim. Rei Peca era o rei de Israel e Rezim era o rei da Síria. Os dois se juntaram para poder ir lutar contra o reino de Judá, que era o rei Acás. Então, o Peca e o Rezim se juntaram para acabar com o Acás, para tirar o Acás do reino e colocar um novo rei naquele lugar. O que significava esse acontecimento se esse plano tivesse dado certo? O plano desses dois reis tivesse dado certo? Seria o fim da dinastia davídica. Se o Acás é tirado do trono de Judá, que é o que eles planejavam, e eles colocassem um outro rei, o que aconteceria é que ali, na genealogia de Jesus, a gente não ia ter genealogia, porque o plano de Deus ia ter sido frustrado. Eram dois reis se levantando para tirar o rei de Judá, onde o Senhor havia tido uma promessa de um rei que viria da tribo de Judá. Nós estamos falando de Jesus Cristo, meus irmãos, de um plano que havia sido pré-anunciado, que Deus já havia falado anteriormente, que de Judá viria o leão,
que seria daquela tribo que viria. Então, a gente olha para a história, a gente olha para esse cenário e a gente vê um plano para poder frustrar aquilo que Deus havia prometido. Há uma tentativa de impedir o plano de Deus. O versículo 7 diz assim, olha só o que o texto diz. Versículo 6, perdão. Subamos contra Judá e amedrontemo-lo e conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Era o plano desses dois reis, tirar o rei de Judá. Mas olha o versículo 7 que diz, assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. É Deus falando, o meu plano não vai ser frustrado. O homem não pode contra Deus. Se o homem se levanta, se os reinos se levantam, ainda assim o plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus, portanto, é infalível, meus irmãos. O que Deus estabeleceu para acontecer, vai acontecer, queira o homem ou não. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque Deus é revestido de glória e de poder, e os seus planos, eles não podem ser frustrados, como a gente cantou, como a gente mencionou, meus irmãos. O plano de Deus, ele não pode ser frustrado. Deus vai mandar o Acais, aqui na história, pedir um sinal. Ele vai falar assim, Acais, para provar para você que esses caras que estão se levantando contra você, para provar para você que isso não vai acontecer, me pede um sinal. Deus fala assim. E aí sabe o que o Acais faz? Ai, não sei se eu peço, não sei se eu devo. Não vou pedir não, vou mexer com isso não. Aí Deus fala assim para ele, tá bom, você não pede, mas eu vou dar um sinal. Sabe qual é o sinal? Que vai nascer do ventre de uma virgem o filho, e que ele será o salvador desse povo. Isso é um sinal extraordinário, é o poder de Deus. Deus está falando, eu vou fazer isso acontecer. E de que maneira? Por meio de um sinal maravilhoso nessa terra, que é o nascimento de Jesus, meus irmãos. Que foi pré-anunciado 700 anos antes do acontecimento. A gente está olhando para um texto em que o Senhor Deus está mostrando que, na história, a humanidade se levantou para frustrar o plano dele. Satanás sempre, desde o começo, teve plano de frustrar o plano de Deus. Mas nunca deu certo. Nunca deu certo o plano de Satanás, porque o plano de Deus, ele é infalível. Jesus é um plano perfeito para a sua vida, e foi estabelecido por Deus. Por que que esse é o melhor plano para nós? Porque Deus estabeleceu esse plano para ele não ser frustrado, ele é infalível, ele é para vir a seu favor. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que é anunciada para o seu coração, para mudar a sua vida, é um plano de Deus para a humanidade, para salvar pecadores, para mudar a história de homens, para mudar a história de mulheres, para mudar os planos de vocês, porque Jesus é o melhor plano para a sua vida, é o melhor plano para a sua família, é o melhor plano para a sua casa. Deus prometeu esse sinal extraordinário para Acais, como a gente menciona aqui na história em Isaías, com esse pano de fundo. Só que o Acais, ele não pediu o sinal. E aí, Deus levantou o reino da Assíria para ir destruir aqueles dois outros reinos, o de Israel e também o da Síria. E aí, o Acais, ele confia nos cavalos e nos carros do rei da Assíria. Salmo 20, versículo 7, diz que a gente não deve confiar em carros e cavalos, mas é no Senhor que nós nos gloriaremos, porque Ele é que tem poder para fazer o extraordinário diante dos nossos olhos. Ele é o Deus que é revestido de glória e de majestade e que é adorado pela igreja. Agora, se Acais confiou no rei da Síria, você tem confiado em quem? Em quem que você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem o seu coração tem acreditado que a sua esperança, a sua força, a sua base firme te dá tranquilidade, te dá descanso,
que te faz em paz deitar, como o Salmo 4 diz, em paz deitar e logo pegar no sono, livre de ansiedade, de medo, de pavor e do temor. Em quem você tem depositado confiança? Se é em carros e em cavalos, como Acais, você está colocando a sua confiança num lugar que não tem poder para tirar a sua vida de onde você está hoje. Por isso Jesus é o melhor plano para você. É o plano para a sua vida, é o plano para transformar a sua realidade. E eu quero dizer uma coisa para você. Satanás, ele se levanta para frustrar o plano de Deus. O compromisso de Satanás é tentar frustrar o plano de Deus. Não é o seu, não, de ter a casa própria. Não é o seu, não, de fazer aquela viagem. Se você acha que Satanás está preocupado de atrapalhar você com as coisas que você quer aqui dessa terra, Satanás não quer frustrar esses sonhos seus, não. Para de pensar que Satanás está se ocupando com você. Satanás, ele se levanta para tentar frustrar o plano de Deus. Ele não está aqui querendo frustrar os seus sonhos, não. O sonho de ter casa própria, de ter o carro tal, de ter isso, de ter aquilo. Isso não tem nada a ver com a ação de Satanás. Satanás, ele quer frustrar na história, é o plano de Jesus ter nascido. E nascido para ele ser a mensagem para o seu coração, a mensagem para transformar a sua vida. É com isso que ele está preocupado. E é isso que ele se preocupa, de você ouvir o plano de Deus para a sua vida. De você saber que o plano para a sua vida não é prosperar, ficar rico, fazer viagem. Que o plano de Deus para a sua vida é te salvar dos seus pecados. Esse é o plano de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Agora, o que Satanás quer é impedir você de ouvir esse plano de Deus, que salva pecadores. Isso sim. Agora, com os seus sonhos, eu vou dizer, Satanás não está nem lembrando que você existe. Para, então, de ficar pensando que Satanás está o tempo todo querendo te atrapalhar no seu dia a dia. Agora, se ele puder tentar de alguma maneira te atrasar, fazer com que a sua vida espiritual seja transformada, de que você seja salvo dos seus pecados, isso ele vai botar energia para fazer. Isso ele vai tocar o terror, porque ele é um demônio. Ele vai tocar o terror para atrapalhar a sua caminhada espiritual. Isso sim, se tem alguma coisa que ele vai fazer, é isso, é tentar atrapalhar a sua caminhada com Deus. É com Deus, não, eu queria trocar de carro, eu queria fazer, esquece, não tem nada a ver com isso. O plano de Satanás é tentar frustrar o plano de Deus. Esse negócio de prosperidade que essas igrejas vão ensinar, felicidade, que você tem que ser feliz, o plano de Deus é Jesus para a sua vida. E é isso que Satanás está tentando interromper na Bíblia o tempo todo. Gênesis capítulo 4. Qual era a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Que o descendente da mulher pisaria na cabeça de quem? Da serpente. Nasce o filho da mulher. Quem é o filho da mulher? Caim. Aí o Caim nasce, daqui a pouco vem o Abel. O que o Caim faz? Mata o irmão. Satanás está tentando fazer isso, acabar com a descendência o tempo inteiro. Esse é o projeto dele, porque ele sabe que do descendente que Deus havia prometido, ele seria derrotado. É Jesus o plano para a sua vida. Esse é o plano para a sua vida, o melhor plano para a sua vida, para a nossa vida, para o seu ano de 2024, para o resto da sua vida, é Jesus Cristo, o Senhor da glória, aquele que pisa e esmaga a cabeça da serpente. É só Cristo, meus irmãos. Esse é o plano de Deus, o melhor plano para a nossa vida. E eu preciso dizer para você, Mateus capítulo 16, versículo 18, o texto vai mostrar que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja. E eu vou te dizer, Satanás está o tempo todo se levantando contra a igreja. Abre Apocalipse capítulo 12. A gente está vendo de Gênesis, e a gente vai lá para Apocalipse, o último livro. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Apocalipse 12, versículo 4, a gente pode fazer essa leitura? Vamos lá. A sua cauda
a história do nascimento de Jesus, vocês já ouviram um pouco da história. Assim que o Senhor Jesus nasce, a gente tem o plano de Herodes para matar toda criança. Do nascimento de Jesus até a cruz, Jesus é perseguido, meus irmãos. Ele é o plano de Deus para a sua vida. E que não pôde ser frustrado por Satanás, o que significa dizer que a igreja do Senhor Jesus, ela vai sempre prevalecer contra Satanás. Por isso, você tem que fazer parte de uma igreja. Porque é contra a igreja do Senhor Jesus que as portas do inferno não vão prevalecer. É por isso. Então não é porque você está lá dentro de casa que você é ungido e o protegido, não, que não vem na igreja, que não participa de nada da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é atuante nessa terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela avança com a pregação do Evangelho, ela avança com toda forma de sofrimento, com todos os levantes de Satanás, com Satanás tirando alguns do meio de nós, mas ela continua e ela continuará até o fim. É a promessa de Deus, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Agora que Satanás, ele luta para poder atrasar a vida da igreja, você pode ter certeza disso. Distraindo a gente com qualquer tipo de informação, qualquer coisa que a gente tenha por aí. Natal, portanto, na IPNC, é a celebração de um plano infalível, meus irmãos. Não vai frustrar a igreja. Movimento nenhum vai frustrar a igreja, e não é porque eu estou falando, é porque está escrito. É porque a Bíblia diz, é porque o Senhor Deus prometeu, e como Ele prometeu um sinal extraordinário, 700 anos antes do Natal, como Ele prometeu, e aconteceu, Jesus Cristo nasceu, e nasceu de uma maneira extraordinária e maravilhosa, assim também o Senhor virá para buscar a sua igreja, a sua noiva, e aquele será o grande dia, meus irmãos, porque Ele já tem um compromisso com ela. Ele já selou esse compromisso com ela. Assim como a gente tem a história de José e Maria, esse noivado que aguardava o dia de consolidar, dele poder levar Maria para casa. Meus irmãos, assim também é a igreja, a noiva. A igreja é chamada de noiva de Jesus Cristo, porque está aliançada com Ele, está comprometida com Ele, e haverá o dia em que o noivo virá buscar a sua noiva, para viver eternamente na presença dEle. A pergunta é, você quer fazer parte disso ou não? Você quer viver esse plano ou não? Qual é o plano que para você tem valor, tem importância e que você quer viver para o resto da sua vida, e você vai se dedicar para o resto da sua vida? Que seja por esse bom plano, meus irmãos. Porque o Natal na IPNC é a celebração de um plano infalível. Em terceiro lugar, agora a gente vai apresentar aqui... a gente vem falando que o Natal é um plano melhor para nós. Eu quero trazer aqui a conjunção condicional se. Se o Natal é um plano melhor para nós, se o Natal é um plano extraordinário, um plano infalível para nós, se o Natal ele é um plano extraordinário para a sua vida, um plano infalível na sua vida, a gente deve praticar o plano de Deus. A gente deve colocar aquilo que Deus planejou para a nossa vida em prática. Versículos 24 a 25 de Mateus. Olha o que o texto diz. Despertado José do sono, o que o texto diz? Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Enquanto ela não deu à luz um filho, ele vai dizer que ele não a conheceu, a quem ele pôs o nome de Jesus. No versículo 20, a gente tem o texto dizendo, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Meus irmãos, Maria e José, eles tinham um plano de casar, como a gente viu. Eles tinham o desejo de casar. Tinham um plano na vida dele. Era o que eles tinham a intenção de fazer. E o casamento, a gente sabe,
é uma coisa maravilhosa que Deus estabeleceu para o seu povo, estabeleceu para a humanidade. O casamento é uma bênção. As potestades malignas, especialmente da nossa época, deturparam tudo. Deturparam o que é o casamento. A gente tem hoje casamento de pessoas do mesmo sexo, o que não é plano de Deus. A gente tem casamentos hoje de mulher, aliás, a gente tem hoje um ensino de que mulheres, por exemplo, não precisam se casar e que elas devem primeiro buscar a felicidade em outros países, em outras nações, em outros lugares, que ela tem que estudar primeiro, que ela tem que fazer faculdade primeiro, que ela tem que conquistar primeiro, que ela tem que ser feliz. Esse é o ensino das potestades malignas da nossa era. É demoníaco esse ensino, porque deturpa o casamento, porque estraga o que é o casamento. E aqui a gente tinha um plano de José e Maria, o casamento, que o Senhor Deus ele não está atrapalhando. Ele não está pegando e falando, não, vocês não podem casar porque isso não é legal. Não, Deus não. É no meio do ordinário, é no meio do comum, o que um homem e uma mulher faz, um casal faz. Se relacionar, que Deus vem e Ele apresenta o plano dEle. Que Deus vem e executa o plano dEle na história deles. Maria e José tinham um plano, mas Deus tinha um plano extraordinário e infalível para a vida deles. Infinitamente melhor do que eles podiam imaginar. Deus vem e executa esse plano extraordinário na vida deles. O nascimento de Jesus fez com que Maria se tornasse bem-aventurada. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, a Isabel, quando encontra Maria, vai dizer, bendito é o fruto do teu ventre, bem-aventurada a que creu. Maria se torna aquela expressão que a gente tem aqui, bem-aventurada, que é uma tradução do texto para dizer algo que vai além do que a gente compreende do que é ser feliz. É feliz demais da conta, como diz o mineiro. Bem-aventurada é muito mais do que a gente pode imaginar, essa mulher, porque Deus executou o plano dele na vida dela. Porque Deus executou o plano dele na vida dela. O nascimento de Jesus mudou a história de Maria. É o plano de Deus mudando a vida dela. Ela vivendo aquilo que Deus estabeleceu. Porque Maria passa então a viver a gravidez e a viver tudo aquilo que Deus havia estabelecido e contado para ela e ministrado na vida dela pelo Espírito Santo e através de anjo. E aí a gente tem o José aqui no texto. A gente viu que ele ponderava, ir embora. Estava pensando, Maria está grávida, eu vou fazer o quê? Essa mulher que eu estava para casar agora apareceu grávida, eu vou embora. Agora ele estava ponderando, será que eu vou expor? Ou será que eu saio quietinho, secretamente, deixo ela só com uma carta de divórcio? Enquanto ele estava planejando, o anjo aparece para ele e fala, recebe essa mulher, homem. O que foi gerado nela é do Espírito Santo. Recebe essa mulher, põe o nome de Jesus no menino, vai lá. E aí a gente olha para o texto, no versículo 24 diz, José fez tudo o que o anjo havia ordenado. Não é isso? Um plano extraordinário, infalível. O José fez o que o anjo falou para ele fazer. Ele recebeu Maria e pôs o nome de Jesus no menino. Isso aqui é cumprir a palavra de Deus. Isso aqui é viver o plano de Deus, meus irmãos. Porque quando a gente fala para a igreja que Deus tem plano para a igreja, quando a gente fala que Deus tem um plano para a sua vida, a gente está falando que esse plano, ele não está no campo das ideias, da subjetividade. Esse plano está aqui, escrito, para ser vivido, para ser praticado. Hoje, por exemplo, o presbítero Adilson leu aqui, no momento da nossa confissão de pecado, uma palavra que fala sobre perdoar pecados, para perdoar os outros, perdoar os seus irmãos. Isso é uma palavra de Deus para a igreja. E quantos são os membros que são rancorosos, com o coração endurecido, que não querem viver o plano de Deus, e que não perdoam quem tem que perdoar?
O plano de Deus para a vida do crente, para a vida da igreja, é o perdão. Por exemplo, é o que está escrito. Agora, quem tem esse plano extraordinário e infalível na vida é o que perdoa. É o que tem um coração quebrantado, humilde. O texto mostra para a gente algo que, eu confesso, me chama a atenção. Que José, ele fez tudo o que o anjo falou para ele fazer, certo? Ele tinha um plano, mudança de plano, de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Mas, o que me chama a atenção é que o José, ele tinha o direito de fazer o que ele ia fazer. O José não estava dando uma de doido, não, falando assim, não, essa mulher me traiu, eu vou beber, encher a cara, eu vou arrumar um monte de mulher, eu vou fazer... Não, não. O José, o texto diz, ele era um homem justo, um homem íntegro, como a história de Jó. E ele tinha todo o direito de pegar e falar assim, Maria, eu vou te levar a público. Ou então ele podia, como ele estava ponderando, pegar e falar assim, estou saindo quietinho. Ele tinha o direito, mas ele abre mão dos direitos dele para viver os planos de Deus. Isso aqui é um coração quebrantado e humilde, meus irmãos. É gente que abre mão dos seus próprios direitos para fazer o que a palavra de Deus diz, o que Deus designou. E aí a gente se enche de razão para falar, não, mas eu não perdoo. Eu não faço isso porque o que fez comigo foi muito ruim. Abre mão do seu direito. Faz o que a Bíblia diz. Faz o que a palavra de Deus determina. Faz o que o plano de Deus foi revelado para você fazer. É o que Deus quer. É o que Ele apresenta na sua palavra. O José fez como fora dito. Um plano extraordinário, um plano infalível, ele muda a nossa vida. De maneira que eu e você, que temos uma vida, pode ter uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida boa, a gente muda por causa do que a palavra diz. A gente faz o que as Escrituras mandam o crente fazer. A gente vive de acordo com o plano de Deus. O Natal, como a gente aprende aqui, ele é um plano extraordinário, meus irmãos. É a celebração de um plano extraordinário. É obra de Deus, é obra gloriosa de Deus na nossa vida. O Natal, como a gente vê aqui, é a celebração de um plano infalível. Porque quando Deus pega o coração de pedra, retira o coração de pedra e coloca o coração de carne, Ele coloca esse coração de carne com a disposição de obedecer à sua lei. É o que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 36. É infalível. É infalível. Meus irmãos, eu estou falando aqui com a igreja que quando Deus, Ele se revela para o coração de alguém, quando Deus se manifesta para os olhos de alguém, Ele faz isso como um ato extraordinário. E eu quero dizer, a partir disso, viver a palavra de Deus não é uma coisa que se torna mais impossível. Não, agora é infalível. O seu coração pode servir ao Senhor, o seu coração pode se voltar para o Senhor, você pode perdoar, você pode amar, você pode servir, você pode se doar, porque o Senhor é quem operou sobre a sua vida, não foi eu. Não foi eu, não foi um pregador que te convenceu, que fez você mudar de ideia, é o Espírito Santo de Deus operando de maneira extraordinária sobre a vida das pessoas. E é isso que leva a gente a mudar e transformar de vida. Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25, vão dizer assim, que a gente tem que deixar de ser ouvinte e se tornar praticantes da palavra. A gente viu o Natal, a história do Natal, José e Maria com planos, plano para o casamento, talvez eles estivessem pensando na festa, talvez eles estivessem pensando quanto que eles iam gastar na festa, tinham planos, e aí de repente, o plano de Deus, o plano soberano de Deus, um
plano de Deus se manifesta diante daquele casal. E como que esse casal fica? Agora está na mão de Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Ele que pariu Jesus, Ele que balança. É isso que José e Maria fazem? Não. Não é. Esse casal vai se dedicar inteiramente até o fim da sua vida por aquele que foi gerado de maneira extraordinária em seu ventre. A igreja é formada por pessoas que têm Cristo gerado no coração e que vivem para o resto da vida para aquele que foi gerado no seu coração. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Esse é o reino de Deus, formado por pessoas, não por pessoas que, por pureza moral, gente boa. Não. Deus vem e se revela, transforma, muda a nossa vida. Esse é o Natal, meus irmãos. É a obra extraordinária de Deus vindo aqui, habitar no meio de nós, para transformar a nossa vida, para dar a nós uma esperança. E é tão maravilhoso ser gerado e movido por essa esperança, que eu quero encerrar contando algo que mexeu comigo na semana passada. Há 2 semanas, quando eu pregava aqui para vocês, eu falava sobre o sofrimento, sobre a gente lidar com o sofrimento e que o sofrimento é uma realidade. E na pregação eu citei para vocês o Rodrigo, meu amigo lá do Espírito Santo, lá de Cariacica, que estava sofrendo e lutando com um câncer. E o Rodrigo era um cara jovem, 32 anos, diagnosticado com essa doença terrível. E ele lutou. Meus irmãos, o Rodrigo tinha planos. Eu conheci o Rodrigo. Flamenguista, enjoado. Cheio de sonhos, cheio de planos. Filhinho novo, 6, 7 meses. Bernardo. Tinha planos, meus irmãos. E aí veio o diagnóstico. E durante o diagnóstico, o Rodrigo sempre cantou ao Senhor. E desde o primeiro dia, quando ele foi diagnosticado, eu fui na casa dele, visitá-lo. Eu e o pastor Rômulo. E desde aquele dia, o Rodrigo diz: vai ser feita a vontade de Deus, pastor. Ele falou: eu sei que é Ele que é soberano. Eu sei que está tudo no controle dele. Eu não quero não, mas se é a vontade dele, eu vou enfrentar esse negócio. Gente, o tempo inteiro, convicto. Eu falei com ele 2 semanas antes do falecimento dele, ele estava no hospital. E a gente ligou para ele, falou com ele por telefone, ele fraquinho. E ele falou assim: pastor, eu quero poder ver o meu filho crescer, mas eu quero muito mais fazer a vontade de Deus. E ele falou assim: e que seja feita a vontade de Deus, pastor. Ele falou: eu estou tranquilo, porque eu sei para onde eu vou. Ele falou: eu estou tranquilo, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Meus irmãos, ouvir isso é muito forte, é muito intenso. Alguém tem que estar cheio desse plano extraordinário. E aí, a Carol, esposa do Rodrigo, eu liguei para ela na manhã em que o Rodrigo faleceu, e ela conversou comigo e ela disse assim: pastor, é estranho, mas eu estou em paz. Isso era 9h30 da manhã, 10h30 da manhã. O Rodrigo tinha morrido, talvez ele por volta de 6 horas. Ela falou: estou em paz, pastor, não sei nem explicar. Eu falei: ninguém vai saber, porque está escrito que é uma paz que excede o entendimento humano. E aí, ela falou assim para mim: pastor, ontem à noite, o Rodrigo, ele chamou e falou assim: meu bem, era o jeitinho dele, meu bem, ora por mim, para que o Senhor me receba, porque eu sei que eu vou fechar os meus olhos aqui hoje, e eu não vou mais abrir.
E ela teve uma crise de choro, ela me contando. Que ela teve uma crise de choro nessa hora e falou assim... Ele falou para ela assim... Ele falou assim, ó, meu bem, fica tranquila. Amanhã vai ser o dia mais feliz da minha vida. Vou encontrar o meu Senhor. E aí ela se recompôs, ajoelhou no pé da cama e orou. E orou, Deus, que o Senhor receba o meu marido. E ela falou que essa foi uma noite diferente de todas, desde que o Rodrigo estava doente. Porque ele acordou de hora em hora. Ele acordou às 10, às 11, meia-noite, 1h, 2h e às 3h da manhã. De hora em hora. E todas as vezes que ele acordou gemendo. Com muita dor. E em um momento ele pediu, me dá água, porque eu estou sentindo muita sede, está doendo muito. E ela dava água, e foi assim, quando chegou às 3 da manhã, ele deu um gemido muito alto, muito forte. E aí ela ajoelhou no pé da cama e falou assim, Senhor, dá descanso para o meu marido. E ela falou que deitou e dormiu, ela me contando isso. E aí ela acordou às 7h da manhã. E quando ela acordou às 7h da manhã, o Rodrigo tinha descansado. Descansou da luta do câncer. Foi para o dia mais feliz da vida dele. Foi porque ele experimentou o poder extraordinário de Deus, meus irmãos. O poder que consola, o poder que dá paz, o poder que faz suportar a dor, suportar o sofrimento. O Natal é a celebração de um poder extraordinário. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam que nós não estamos celebrando troca de presentes e, como eu falei, tudo isso pode, é lícito. Mas a celebração nossa é do poder extraordinário para dar paz quando vocês estiverem passando por dificuldade. É do poder para fazer você enxergar a palavra de Deus e amar a palavra de Deus e se submeter a ela. É a celebração do poder extraordinário, de um plano infalível, soberano, e que nos coloca para viver esse plano. Bendito seja o nome do Senhor. Feche seus olhos para a gente orar. Eu queria te convidar a ficar de pé. E se você puder fechar os seus olhos em oração, coloque os seus planos diante de Deus, coloque os seus sonhos diante de Deus. Não há problema nenhum em você planejar e você sonhar. Você pode planejar, colocar tudo diante de Deus agora. Mas eu queria que nessa oração você também pedisse ao Senhor para que o plano dele se cumprisse sobre a sua vida. Para que seja feita a vontade dele na sua vida. É o melhor plano. É um plano extraordinário. É infalível. Deus Pai, em nome de Jesus, cada coração e cada vida aqui reunida é do teu conhecimento. E eu acredito perfeitamente que é do teu agrado, pois o Senhor assim nos reuniu. Por tua graça e bondade, te pedimos, Deus, para que o nosso plano, o nosso sonho, sejam sonhos e planos conformados à tua palavra. A gente te pede, Senhor Deus, que o plano do Senhor se cumpra sobre a nossa vida. Se a limitação nossa é o problema, a gente aprende com a tua palavra que o Senhor tem poder para fazer o que a gente não pode fazer. Então, eu te peço aqui em nome de Jesus, Senhor Deus, se existem pessoas com dificuldade de decidirem
por obedecerem e acatarem a tua voz, a tua palavra. Dá o poder, Senhor Deus, dessa decisão de se disponibilizar, de se dispor a te servir. Se existe, Senhor Deus, impedimentos para poder se colocar à disposição, eu te peço que o teu poder capacite. Tua palavra diz e mostra para a gente que o Senhor fez coisas extraordinárias para que o teu povo te servisse. O Senhor fez habitar sobre aqueles que te serviram o teu Espírito Santo. Então derrama sobre a tua igreja, derrama sobre nós aqui, o teu povo reunido, o teu Espírito, o teu poder, Senhor Deus, para a gente te servir, para a gente fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, para a gente colocar em prática aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, que o Senhor faça essa obra gloriosa e que nada possa frustrar, Deus, esse plano do Senhor sobre a nossa vida. Te peço isso, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.